Eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou mostrar para vocês a importância de se tecer uma amostra de pontos. Vou contar para você como fazer essa amostra, por que fazer a amostra, a importância e também quando você não precisa fazer uma amostra de pontos. Vou mostrar as amostras em 3 técnicas: crochê, tricô e crochê tunisiano. Ambas as peças eu vou medir em quadradinhos de 10 por 10, que é o que mais usamos quando se trata de amostras. Eu usei em ambas as técnicas pontos bem básicos. No crochê eu fiz a minha amostra em ponto baixo, no tricô em ponto malha e no crochê tunisiano em ponto palito. Bem, gente, quando falamos de amostra de pontos, muitas pessoas têm resistência sobre o assunto e preferem começar direto a peça, a confeccionar a peça, sem a preocupação de se fazer a amostra do quadradinho 10 por 10 e ter as medidas, tanto de pontos quanto da altura nas carreiras. Mas eu vou te mostrar que só existe uma situação em que você não precisa fazer a amostra de pontos. Exemplo, uma amiga minha fez um casaquinho no tamanho recém-nascido. Eu achei lindo e quero o modelo desse casaquinho comigo. Só que eu não vou usar em nenhum bebê, eu vou deixar guardado. Então eu não tenho preocupação se o casaquinho vai ficar com tamanho recém-nascido, 1 mês, 3 meses, eu não me importo. Eu só quero ter o modelo comigo. Então, nesse caso, você pode trabalhar diretamente a peça sem a preocupação da amostra de pontos. Essa é a única situação. Bem, como eu disse, eu vou te mostrar como fazer essas amostras. Então, vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Tenho aqui as minhas amostras já confeccionadas: crochê, tricô e o crochê tunisiano. Tenho também fita métrica e alfinetes, que são necessários para que eu possa medir depois o quadradinho, depois de marcado com os alfinetes 10 por 10. São vários fatores que influenciam para que eu tenha que confeccionar uma amostra de pontos. O principal, claro, como eu já disse para vocês, é o tamanho. Então, quantos pontos eu tenho em 10 centímetros por quantas carreiras? Assim eu consigo ter o tamanho exato, por exemplo, de um casaco. Quantos pontos eu vou precisar colocar na agulha? Quantas correntinhas eu tenho que fazer no início da peça para que eu obtenha aquele tamanho desejado. Mas tem outros fatores que também influenciam e já podem me tirar várias dúvidas antes mesmo de começar a peça. Por exemplo, o fio que eu escolhi, ele ficou com a textura que eu queria para aquela peça? Outra coisa, o ponto que eu vou fazer nessa determinada peça, ele realmente é o que eu quero? Ele ficou bonito nesse fio escolhido? A agulha ficou legal, eu tive um caimento bacana? Então, são detalhes que eu posso mudar antes de começar a trabalhar a peça e evitar aquele famoso faz-desmancha. Que aí sim, gente, eu perco muito tempo fazendo, desmanchando e tentando descobrir todas essas características que são fundamentais para o sucesso e a confecção da minha peça, né? Para que eu possa ter essa peça finalizada e que ela fique exatamente como eu imaginei antes de confeccioná-la. Bom, aqui as minhas amostrinhas, vocês vão perceber que elas têm um tamanho diferente. Mas como assim um tamanho diferente, sendo que eu falei 10 por 10? 10 por 10, gente, é um parâmetro para que eu possa medir aqui dentro da minha amostra. Então, geralmente, eu coloco correntinhas lá no crochê aqui, por exemplo,
com maior número de pontos para que fique maior que os 10 centímetros. Então, eu já meço essas correntinhas e deixo uma margem para que sobre de cada lado. No tricô, a mesma coisa. Quantos pontos eu vou colocar na agulha? Então, já coloco um pouquinho mais para que eu tenha essa margem de sobra. Por exemplo, aqui a minha amostrinha tem 15 centímetros na largura. O crochê tunisiano ali também um pouquinho maior. Aqui no crochê eu já fiz uma amostrinha com 18 centímetros, que necessariamente não precisa ser um quadradinho, eu vou medir o quadrado dentro dessa margem por 15 centímetros. Agora, como eu faço para medir e colocar aqui a marcação, ó, como eu já tenho aqui no tricô. Então, aqui eu já tenho 10 por 10. Eu já consigo contar quantos pontos eu tenho de um alfinete ao outro e quantas carreiras eu tenho desde a primeira até completar lá os 10 centímetros. Para medir essa amostra é bem simples. O que eu faço? Eu já tenho a amostra pronta, eu venho com a fita métrica e pego os meus alfinetes. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz a marcação na amostra feita em tricô. Então, eu já posso contar de um alfinete ao outro, que tem 10 centímetros, tanto na largura quanto na altura. Então, eu já posso contar quantos pontos eu tenho e quantas carreiras eu tenho, sempre contando de um ao outro. Eu preciso fazer essa marcação bem certinha, então, geralmente, eu coloco a fita já na direção da carreira, venho no início da fita, coloco um alfinete e venho lá onde eu completei os 10 centímetros e coloco outro alfinete. Tenho aqui 10 centímetros. Eu já consigo contar quantos pontos eu tenho dentro desses 10 centímetros. Agora, eu repito o mesmo na altura. Então, eu venho 10 centímetros e marco os 10 centímetros. Venho do outro lado, coloco aqui nos 10 centímetros e marco lá no início da fita. Depois, eu venho e confiro onde eu marquei até onde eu tenho o outro alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Então, eu sei que aqui eu já tenho 10 por 10 centímetros. Agora, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos nesses 10 centímetros. Quantas carreiras? Também vou contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras. Então, aqui eu tive 11 por 11. Eu posso ter uma situação diferente, que eu tenha 13 carreiras na altura, dependendo da minha tensão de pontos, que eu tenha 12 pontos na largura, 10 pontos na largura. Então, por isso que sempre fazendo a amostra de pontos, eu acabo tendo a quantidade exata de pontos por carreiras. O ponto, se você faz um ponto fantasia, também pode mudar muito. Por exemplo, no crochê, no tricô, se eu faço um ponto barra, geralmente ele ajusta o ponto na largura. A altura continuaria a mesma aqui praticamente, mas a largura já teria aqui a quantidade de pontos bem maior, porque ele acaba reduzindo os centímetros. Então, como vocês podem ver, pequenos fatores influenciam bastante. Eu trabalhei essas 3 amostras com o fio
amiga, trabalhando com o fio amiga. Se eu trabalhar aqui com o fio molê, por exemplo, eu já vou ter um resultado completamente diferente. De uma pessoa para outra também muda muito, porque muitas vezes eu me pergunto, a minha amiga fez um colete no crochê tunisiano e eu fui trabalhar passando os mesmos pontos, trabalhando a mesma receita, tudo igualzinho, com o mesmo fio e a mesma agulha. E o meu acabou ficando muito maior que o dela. Por quê? Eu não fiz a minha amostra de pontos e a tensão da minha amiga, do meu amigo que fez aquele colete, é muito maior do que a minha. Então, o ponto dela é muito mais justo. Acontece essa variação de pessoa para pessoa e isso influencia muito no resultado final da peça. Então, já que eu te mostrei agora como você faz para medir essa amostra de pontos, você também já pode imaginar como uma amostra de pontos faz diferença no resultado final da peça, tanto nos pequenos detalhes quanto na medida, que é muito importante para, novamente, vou dizer para vocês, evitar o faz desmancha, que perdemos muito tempo, gente. Eu acho que com essas informações e fazendo a amostra de pontos, vocês com certeza vão ganhar muito tempo, agilidade e muito mais certeza de como vai ficar a sua peça pronta lá no finalzinho da confecção. Agora eu vou mostrar como calcular a quantidade de fios necessária para trabalhar uma peça. Eu tenho aqui um cachecol, uma echarpe, no crochê tunisiano. Não importa a técnica, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, pode ser no tricô, pode ser no crochê tunisiano. O que eu tenho que levar em consideração é o fio que eu vou confeccionar a peça, a agulha que eu vou usar para a peça. Eu tenho que fazer a amostra usando sempre a mesma agulha e o mesmo fio para garantir o resultado mais preciso. Como eu vou fazer esse cálculo? Vou calcular a área e também o peso da amostra. Como eu disse, trabalhada com o mesmo fio e mesma agulha que eu vou confeccionar a peça. Aí vocês vão dizer, mas cachecol é reto, não é tudo igual? Eu não posso, a minha amiga usou 4 novelos para fazer essa peça, eu não posso comprar a mesma quantidade de fios? Gente, aí que está o erro, porque cada pessoa, como eu disse, e vale relembrar isso com força, porque realmente cada pessoa tem uma tensão de ponto. Se você muda a agulha, já muda toda a história. Se o tex do fio é diferente também, então eu vou te mostrar agora como fazer esse cálculo. Tem que usar um pouquinho de matemática, mas eu já vou deixar a fórmula pronta para vocês. Assim, quando vocês quiserem calcular uma peça, vocês já vão ter ideia certinho, é só aplicar depois peso e as medidas nessa mesma fórmula que você já vai ter o resultado. A primeira vez parece difícil, mas depois que você começa a calcular dessa forma, entra na sua rotina e fica tudo bem tranquilo. A primeira coisa que eu faço é medir a minha amostra. 20 por 20 centímetros. Se eu tenho as medidas, agora eu preciso pesar essa amostra. Agora, vamos para o peso. Eu tenho aqui uma balança dessas de cozinha, onde eu coloco a minha amostra para saber o peso exato, 25 gramas. Agora que eu já tenho medida e peso da amostra, eu preciso calcular quantos centímetros quadrados tenho no total nessa amostra.
E eu vou calcular da seguinte forma: a área da amostra é igual a largura vezes a altura. Eu tenho 20 centímetros de largura vezes 20 centímetros de altura, igual 400 centímetros quadrados. Aqui eu tenho a peça pronta novamente, e nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu tenho a peça em mãos. E eu preciso da medida dessa peça. Eu vou dar exemplo também de outras situações possíveis para medidas. No caso dessa peça, eu tenho ela em mãos, então é só medir. Eu preciso da largura e da altura, do comprimento da minha Sharp. Depois, eu vou jogar lá na fórmula da mesma forma que eu fiz na minha amostra. Eu vou ter aqui a área da peça, que é igual à largura da peça e a altura da peça. Então, a largura vezes a altura vão me dar o resultado de quantos centímetros quadrados eu tenho nessa Sharp. Agora, vamos supor que eu não tenha a medida do mecharp e eu queira confeccionar um mecharp de crochê, de tricô, de crochê tunisiano. Eu posso ver uma medida padrão e calcular a minha área total dos centímetros quadrados através dessa medida padrão, usar uma peça que eu já tenha, seja uma peça de tecido ou uma Sharp que eu tenha confeccionada em outro fio. Dessa forma, eu também consigo ter as medidas em mãos para medir a largura e a altura da peça e calcular os centímetros quadrados. O importante é que você sempre tem que ter as medidas em mão. Por exemplo, se eu vou fazer um blusão para uma cliente e eu não tenho as medidas dessa cliente, eu tenho que, primeira coisa, ter as medidas. Então, eu vou pedir para a cliente as medidas, ou eu vou tirar as medidas da cliente, ou até mesmo pedir uma peça para que essa peça sirva de exemplo, uma peça que ela goste bastante e que eu possa ter a referência ali dos centímetros. Dessa forma, eu vou calcular do mesmo jeito que eu estou fazendo agora, sempre calculando a largura pela altura. Agora, vamos aplicar a regra de 3. Se para 400 centímetros quadrados eu tenho 25 gramas, 5.600 centímetros quadrados igual a x. X é o que eu preciso descobrir, ou seja, o peso total da peça. Aqui, nos 400, eu já tenho as 25 gramas lá da minha amostrinha. E aqui, nos 5.600, eu vou descobrir agora quantos gramas eu preciso para a confecção de toda a peça. Para isso, eu faço 400 x igual a 5.600 vezes 25. 400x igual a 140.000 centímetros. Agora que eu já tenho aqui o valor, eu vou dividir para chegar no valor exato. X é igual a 140.000 dividido por 400, que já era o valor que eu tinha. Total, x igual 350 gramas. Esse é o total que eu vou usar na minha Sharp, na base.
Só que eu vou mostrar para vocês agora mais um detalhe, porque como vocês viram ali, ela tem franjas e eu preciso considerar caso eu queira aplicar franjas na peça. Eu tenho na minha echarpe 10 fiozinhos por franja com 30 centímetros cada. Os 10 fiozinhos pesam 2 gramas. Então, eu tenho que fazer esse cálculo também. 2 gramas por franja, quantas franjas eu vou distribuir nos 40 centímetros vezes 2, porque eu vou colocar em uma ponta e em outra. Então, eu faço esse cálculo para também incluir no peso final. Bem, pessoal, agora eu já sei que eu preciso de 350 gramas para trabalhar a echarpe. Eu sempre incluo 10% a mais no peso, porque assim eu garanto qualquer imprevisto e afinal é melhor sobrar um pouquinho de fio do que faltar, não é mesmo? Então, gente, agora é só aplicar esse mesmo cálculo antes de começar a confeccionar as suas peças. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e que usem as amostras de pontos quando forem confeccionar as suas peças. E até a próxima. Tchau, tchau!